Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal. Mano Menezes até agora no Grêmio tem 3 jogos, os 3 fora de casa, né? Contra o Godoy Cruz, contra o Vitória e contra o CSA. Mas vocês deram uma olhada no que espera o Grêmio em termos de calendário nesse mês de maio? Cara, é um mês assim, ó, fundamental. Quem não notou, eu vou mostrar nesse vídeo a partir de agora, tá? Mas será um mês fundamental para o Grêmio se recuperar na temporada. Eu vou mostrar para vocês por que vai ser esse mês tão importante, tá? Eu só peço que aí do outro lado, enquanto isso, vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam aqui no canal. Quem já está inscrito, quiser dar aquela colaborada especial, clica aqui embaixo em Seja Membro. E quem não está inscrito, claro, clique em inscrever-se para fazer parte aqui do nosso time de mais de 55, quase 56 mil gremistas, tá? Quero colocar na tela isso aqui. O calendário do Grêmio no mês de maio. Gente, já começa nesse domingo contra o Santos, jogo de fundamental importância para o Grêmio sair do Z4 no Campeonato Brasileiro. O Santos, por exemplo, está pior do que o Grêmio. O Grêmio é o 18º e o Santos é o 19º. E vem cheio de desfalques, o Neymar não joga, enfim, vem o Santos bem retalhado para cá. Mas nem é essa a questão. A questão é a seguinte, cara. Olha esse calendário e percebam o seguinte, dos 8 jogos do Grêmio, 6 são em casa. Então, se o Mano Menezes teve até agora 3 jogos e todos fora da arena, estreou em Mendoza contra o Godoy Cruz, depois jogou em Salvador contra o Vitória, depois em Maceió contra o CSA, agora finalmente a tabela vai virar. São 6 jogos dentro da arena. O Grêmio faz só 2 viagens nesse mês e uma até viagem curta para São Paulo jogar no Morumbi. Jogo difícil, mas viagem curta. A outra viagem, bom, essa bem mais longa, lá para o Peru para enfrentar o Atlético Grau. Que eu já nem sei a essa altura do campeonato se não vale a pena mandar um time alternativo para lá, tá? Porque eu acho que nós temos obrigação de ganhar do Atlético Grau, mesmo com time alternativo. E percebam que no Campeonato Brasileiro, o mês de maio nos reserva 4 jogos, tá? São os jogos da primeira coluna e da terceira coluna ali, tá? Os jogos do final de semana, né? Porque o meio de semana a gente vai ter Sul-Americana e também Copa do Brasil. E desses 4 jogos do Brasileiro no mês de maio, 3 são na arena, gente. Nós precisamos ganhar esses jogos. Nós precisamos ganhar. O Santos está pior do que a gente. O Bragantino está em boa fase, está lá em cima na tabela, mas a gente sabe que o Bragantino é fogo de palha. E o Bahia, naquele jogo ali de 11 da manhã, o Bahia vem para Porto Alegre no sábado, um dia antes do jogo, e fica em Porto Alegre porque ele enfrenta o Inter pela última rodada da Libertadores 3 dias depois. Ou seja, é muito provável que o Bahia preserve jogadores contra o Grêmio, porque vai ter uma decisão contra o Inter no Beira-Rio na Libertadores 3 dias depois. O que eu estou dizendo aqui, gente? São 3 jogos em casa contra um time que é fogo de palha, que é o Bragantino, um time que está pior do que nós, que é o Santos, e um time que vem para cá com uma equipe certamente mista e com os olhos voltados e focados na Libertadores. Nós precisamos fazer pelo menos 9 pontos. Pelo menos ganhar os jogos de casa. E aí o jogo do São Paulo no Morumbi pode até ser rifado, entre aspas. Mas nós precisamos ganhar esses jogos dentro de casa. E aí, evidente, né? Virar contra o CSA na Copa do Brasil e conseguir confirmar a classificação na Sul-Americana também. São 6 jogos dentro de casa dos 8 no mês de maio, tá? Então, ao contrário do que vem acontecendo agora, em que nessa maratona o Grêmio viaja de um lado para outro, nesse mês de maio não. Nesse mês de maio o Grêmio vai ficar muito mais tempo em Porto Alegre, sem hotel, sem aeroporto, sem viagem. Cara, ou vai ou racha, né? Ou esse mês é o mês da recuperação do Grêmio na temporada, no ano, ou realmente a situação vai ficar muito complicada, porque depois nós vamos entrar em junho, o Campeonato Brasileiro vai ter ali mais 2 rodadas e vai parar, aí entra o Super Mundial, e depois, cara, com o fim do Super Mundial, vai todo mundo voltar às ganhas, e aí realmente o Grêmio vai ficar numa situação mais complicada. Urgente a recuperação do Grêmio, e nesse mês, com 6 jogos em casa, o mínimo que eu espero é que a torcida compre esse barulho, agite junto com o time,
para a gente conseguir sair dessa situação. É agora ou nunca. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.